em adoração ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos, querido Deus. Mais uma quarta-feira, ó Pai. Pai, nós entregamos nas mãos do Senhor, ó Pai, as nossas vidas, ó Deus, essa direção desse culto, ó Pai. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, por Senhor ter sempre me usado, ó Pai, na tua direção, dos seus trabalhos. Pai, me ajuda, Senhor, que eu venha dar o melhor para ti. Só o Senhor, querido Deus, que é merecedor, ó Pai, de todo louvor, de toda honra, de toda glória, ó Pai. Pai, nós te amamos, ó Pai, porque o Senhor é um Pai de misericórdia, ó Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor, nesse momento, a vida de cada irmão, Senhor, que está participando desse culto, ó Pai. Esteja, meu Deus, nesse momento, aceitando tudo que foi preparado para o teu louvor, ó Pai. Pai, eu quero, Senhor, te agradecer nesse momento, a vida do irmão Fagner, ó Deus, que tem nos colaborado tanto, Senhor, nesses cultos, ó Pai. Ó Deus, abençoa, querido Deus, todos nós. Que a nossa adoração, Senhor, seja, meu Pai, fiel a Ti, ó Deus. Nós entregamos nesse momento na Tua direção. Pedimos, Senhor, nos orienta e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, para começar, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Salmo 37. Salmo de número 37, vamos ler do 1 a 5. Bem? Vou começar a ler. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que abram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe nessa leitura que foi lida agora, que nós possamos deleitar no Senhor, confiar no Senhor. Não só entregar nossas vidas nas mãos do Senhor, mas confiar, porque só Ele é quem pode nos sustentar. Irmãos, nesse momento, nós vamos ter um momento de oração. Aquele irmão que tiver algum agradecimento, algum pedido para fazer, irmãos, pode fazer. Amém? Eu quero aproveitar esse ensejo, de repente a gente pode orar até por isso. O irmão Levi está trabalhando todos os dias, irmã Joel, ou só às quartas? Não, ele trabalha dia sim, dia não, pastor. Então, irmão Fagner, irmã Joel, irmão Silvanei, irmã José, irmã Tereza, acho que podíamos pensar até nesse culto para quinta-feira, semana que vem. Levi já está presente, né? De repente, outro irmão não tem podido na quarta, vai poder. Aí tem que ver, pastor, que às vezes pode cair alguma quinta, não sei. Ele trabalha dia sim, dia não. Ele trabalhou... Eu acho que quarta-feira que vem ele vai estar livre. Se uma quarta ele trabalha, na outra ele não trabalha. É isso mesmo. Dia sim, dia não. Troca não. Intercala, Então tá bom, deixa como... Não vai ser tanta vantagem, não. Deixa como está, então. Sim. Eu quero agradecer mais uma vez a vida de Renan, da Isabela, que são curados. E Amém. são ainda assim,
estão em casa, ela é dentista, não está trabalhando, mas já estão fora do perigo, já passaram os dias, né, de isolamento, pararam já de tomar remédio. Eles estão mais se recuperando, né? Ficaram muito abatidos. Fui lá hoje, estive com eles no portão da casa dele. Então, agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus o nosso retorno domingo. O horário domingo vai ser 9h30. Eu botei nos grupos hoje, porque há irmãs que estão precisando voltar para casa mais cedo fazer almoço. E nós vimos assim, um horário intermediário. A nossa escola era 9, o culto às 10. Então, nós colocamos 9h30 já no próximo domingo. Orar por isso. Amém. Mais algum irmão? Amém. Eu também louvo ao Senhor, né, pelas misericórdias, pela bondade dele, pelo cuidado nesses dias, né, que temos passado. E louvo ao Senhor porque ele é bondoso, né? Peço ao Senhor que ele me guarde amanhã na saída lá em Macaé para fazer essa entrevista, né? Que seja feita a vontade dele na minha vida, né? Pelo que vai acontecer, que eu vá e volte, né? Dirigindo, guardado por ele, né? Volte para minha amada família aqui em segurança. Louvo o Senhor pela vida também da Jojo, do Silvanei. A gente se alegra muito em ver vocês conosco aqui, viu, Silvanei e Jojo? Nesses dias, vocês têm dado esse exemplo de estar sempre conosco, né? E nós oramos ao Senhor que Ele os abençoe e vocês permaneçam firmes nesse caminho, né? De maneira tão exemplar como vocês têm sido conosco, né? Nosso coração se alegra, ainda mais o Senhor, o coração do Senhor em ver o apego de vocês para com Deus, né? Em Cristo Jesus. Que o Senhor os abençoe e vocês venham a descansar, né? No Senhor. E lançar sobre Ele toda ansiedade, toda preocupação. Esse é meu pedido de oração. Amém. Mais algum irmão? Tem mais algum pedido, agradecimento? Amém? Amém. Eu quero agradecer ao Senhor pelo sustento que o Senhor me dá a cada dia da minha vida. Mesmo pelas lutas que tenho passado, mas eu louvo ao Senhor por isso. Amém. Agradecer a Deus, porque Deus tem me livrado, eu, meu esposo. E agradeço a Deus pela melhora do Ezequiel e a esposa, do Levi. Peço a Deus pela saúde da Halina. Entrego nas mãos do Senhor esse momento todas as pessoas que estão enfermas, que Deus esteja abençoando. Peço a Deus, né, por esse vírus que tem destruído tantas vidas. Eu sei que Deus está no controle, mas que Deus venha nos livrar, a nos dar sabedoria, que Deus venha nos sustentar a cada momento das nossas vidas. E que as pessoas venham a respeitar, venham a crer que esse vírus existe, que muitos não estão acreditando e não estão respeitando. Então, peço a Deus por cada um desses também. Agora nós vamos orar, né? Agradecendo ao nosso Deus. Convidar a irmã Vera que ora. Eu vou pedir também o irmão Faguinho para orar. E vou pedir à irmã Josiele. Vamos ter essas 3 orações. Amém? Pode orar. Senhor, nós louvamos o teu nome. Te bendizemos, Senhor, nessa hora. Momento de culto ao Senhor. Nós queremos lhe pedir que toda a nossa vida seja culto ao Senhor. Dá-nos sempre cuidado, a Deus, daquilo que a gente faz, que a gente fala, com quem a gente lida, ó Deus, que seja segundo a tua palavra, segundo o teu querer, porque o Senhor nos deu vida nova, dada pelo Senhor. Ó Deus,
O Senhor é digno de todo louvor, toda adoração. Tu és o nosso Senhor, dono da nossa vida. O Senhor nos comprou com seu sangue. Nós queremos te louvar, te bendizer. E o Senhor morreu na cruz ali por nós, pelos nossos pecados, mas ressuscitou, está à direita do Pai, intercede por nós. E nós esperamos no Senhor, confiamos no Senhor. As nossas orações, sabemos que chegam, a Deus, ao trono da graça. Obrigada, Deus, por tua igreja reunida nesse momento. Obrigada, Deus, pelo que vamos aprender, que temos aprendido da parte do Senhor. Queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor as nossas necessidades, todas aqui citadas, ó Deus. Seja emprego, seja luto, seja, ó Deus, doença, seja o temor do vírus, da Covid, situação das aulas que não retornam. Quantas lutas, os médicos, os enfermeiros, um tempo de muita dificuldade, mas onde há um grande aprendizado para nós, para o teu povo. Nós vivemos mesmo um momento de guerra, um momento onde a pessoa fica apavorada, a pessoa fica em dificuldade, ó Deus, frente ao novo, frente às lutas, ó Deus. E nós estamos muitas vezes aguardando, esperando por isso. Então, ó Deus, prepara-nos, ó Deus, para enfrentarmos lutas, dificuldades, tribulações na tua presença. Porque o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá esperança, o Senhor nos ajuda, ó Deus, a caminhar e a vencermos as batalhas no nome de Jesus. Então, colocamos também, ó Deus, aqueles que necessitam do Senhor, da palavra do Senhor, necessitam de salvação. O Senhor coloque, ó Deus, o Senhor mesmo alcance com a sua graça, com o seu poder, com a sua misericórdia, ó Deus, para que, ó Deus, possa se juntar a nós como igreja do Senhor nesse tempo. Tempo de luta e dificuldade é onde a gente mais busca o Senhor. Então, ó Deus, que a humanidade desperte, ó Deus. Não fique dormindo, não fique, ó Deus, lesada, parada, apalermada, mas que sejam desafiados a buscar uma igreja, ouvir a palavra do Senhor, o Evangelho, a Bíblia, que é a palavra de Deus, que tem poder, que salva aqueles, ó Deus, contritos de coração, aqueles que o Senhor mesmo quer alcançar. Senhor, perdoa as nossas faltas, guarda-nos, ó Deus, livra-nos do mal, dá-nos saúde, dá-nos vigor espiritual, em nome e por amor de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Ó Pai, que mais uma vez nós estamos em oração para te bendizer, para te louvar, para te agradecer, para expressar diante de ti o nosso clamor. Ó Pai, nós estamos com os nossos corações gratos, porque Tu és um Deus bondoso, misericordioso, que tem cuidado de nós. As Tuas misericórdias estão sobre nós. O Teu amor infinito, ó Deus, nós temos sido alvo desse amor em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Deus, pela adoção, ó Deus, porque nós somos, ó Deus, teus filhos, agora adotados, somos teus filhos, filhos legítimos, ó Deus, que haverão de herdar a eternidade nos céus. Nós temos essa certeza, junto com os santos, também teus filhos, como eles também haverão de herdar. Que o Senhor nos abençoe grandemente com bênçãos espirituais. Nós te pedimos, ó Deus, pela vida, ó Deus, de cada irmão, a vida da irmã Joelma, que pede pela sua saúde, do Ezequiel, de suas famílias, de Ralina, o pastor, Deus, que pede por Renan, a sua cunhada. Estenda as tuas misericórdias, a tua mão, a tua proteção também sobre suas vidas, e que neste momento seja um momento, como a irmã Vera falou, de reflexão, em que todos nós venhamos a refletir, a voltar nossos olhos ainda mais para o Senhor, e ainda mais eles, essa família,
volte os seus olhos para ti, confessando a Cristo, entendendo, Deus, a tua soberania, ó Deus, entendendo que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Ó Pai, olha para a vida do Silvanei, de Jojo, sua casa, suas famílias também, assim como também da irmã Teresa, da minha casa. Seja por nós, Senhor. Somente o Senhor pode ser por nós. Somente Tu és Deus e não há outro. A quem nós voltaremos nossas vidas, nossos olhos, para quem nós nos prostraremos. Não há outro Deus senão o Senhor. Nós estamos aqui nesta noite, neste culto, fazendo uso da internet, desse meio, para Te cultuar, para nos prostrarmos diante de Ti, bendizer o Teu nome, declarar a Ti, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração e ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite, com a Tua palavra, que nós sejamos alimentados, que o Senhor venha impactar os nossos corações, nossas mentes, a fim de que haja verdadeira transformação, santificação, o zelo e o desejo anseio por Ti. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez por tudo. No nome doce de Jesus. Amém. Pai querido, Pai de amor, te agradeço, ó Deus, por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, te louvando, te engrandecendo. Ó Deus, obrigado, Senhor, por estar sempre presente em nossas vidas. Continua, Senhor, nos guardando, nos livrando de todo esse mal, ó Deus, que tem afligido tanta gente, ó Deus. Ó Pai, coloco em Tuas mãos, ó Deus, todos os pedidos que foram aqui colocados, aqueles que também não foram falados aqui, mas que estão em seu coração. Ó Deus, continua, Senhor, guardando e livrando cada família, ó Deus. Ó Deus, esteja com todos, com a sua igreja. Abençoa cada culto, Senhor, cada irmão que não pode nesse momento estar presente, mas o Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor continue guardando a todos e os livrando de todo o mal, ó Deus. Ó Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Use o pastor, ó Deus, para enviar, Senhor, a sua mensagem aos nossos corações, ó Deus. Amém. Amém. Então vamos, irmãos, vamos cantar esse cântico hino de número 60. Pode ser só esse. Pode ser só esse, irmã Tereza. Se quiser cantar um outro no final, a gente canta. Tá. Saudai o nome de Jesus. Saudai o nome de Jesus. Arcanjos buscai, arcanjos buscai. Com glória, Filho do glorioso Deus, com glória, 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 com glória, coroai. Ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno grande autor da salvação, com glória, 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 coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai. O Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória, coroai. Ó raças, tribos e nações, o Rei divino Rai, o Rei divino Rai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória, glória,
glória, glória com glória coroai. Amém. Amém. Pastor, só liberar o microfone. E aí acho que o pastor estava com a palavra, né, Joel? É isso mesmo? Amém, amém. Sim. Tá bom, irmãos. Abre então suas Bíblias no livro profético, apocalíptico de Daniel, capítulo 5. Parece que o irmão Levi está entrando aí. Eu vou explicar, irmãos, onde aconteceram os fatos desse capítulo 5 e o que aconteceu, para daí nós tirarmos os princípios que interessam a nós como igreja. Beltesazar, ele sucedeu a seu pai Nabucodonosor e ele promoveu uma grande festa no palácio. Reuniu as mulheres, concubinas e todos aqueles que trabalhavam e que eram importantes no reino da Babilônia. E ali comeram e beberam. Mas a certa altura, ele mandou pegar os utensílios do templo, da casa de Deus, lá em Jerusalém, que Nabucodonosor havia levado quando levou o povo cativo. Ele havia levado esses utensílios que eram usados lá nos cultos que o povo prestava a Deus. Estava tudo quietinho lá. E Beltesazar pegou aquilo e começaram a beber. Eram cálices, aquelas coisas. Começaram a beber naquilo e escarneceram. Eles invocaram o Deus de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. A certa altura da festa, apareceu uma mão humana escrevendo na parede, escreveu algo na parede, e aquilo deixou Beltesazar tremendamente. Ele foi muito atingido. O seu estado de espírito, ele passou a ficar com medo daquilo, sem saber o que era, e desesperado com a cena, ele manda chamar mais uma vez os caldeus, os feiticeiros, as pessoas que pudessem interpretar aquelas palavras. E disse para eles: se vocês interpretarem, vocês serão elevados a uma condição especial no reino, terão favores, né? Serão beneficiados, mas ninguém lhes pôde dar a interpretação. É uma cena que já vimos e que se repetiu. A certa altura, então, entrou a rainha, a mãe dele, que foi mulher de Nabucodonosor, e disse para ele: olha, rei, existe no palácio alguém que tem o espírito dos deuses. Seu pai já teve uma experiência com ele e o elevou à condição de mestre sobre todas essas pessoas que você mandou chamar aqui no reino. Então, mandaram chamar Daniel mais uma vez. E Daniel interpretou aquelas palavras e ele quis até, de certa forma, corromper a Daniel. Ele disse: olha, você então é o jovem que tem o Espírito dos deuses e que vai poder interpretar. Eu queria dizer a você que eu vou te dar muito presente se você fizer isso. E Daniel disse para ele: olha, você fique para lá com os seus presentes. Dê para outro, não para mim. Eu vou interpretar. E aconteceu o pior. É nesse clima
e nós vamos tirar as lições e, com a ajuda do Espírito de Deus, pedir que Ele mesmo aplique cada uma dessas lições às nossas vidas. Vamos ler só o versículo 1 do capítulo 5, e depois nós vamos passar por todo o capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Vamos orar. Pai, estamos diante da palavra do Senhor. Queremos agradecer ao Senhor. O Senhor nos deu a luz necessária do Teu Espírito para nós compreendermos a Tua palavra. Mas nós sabemos também, estamos conscientes, que não basta o conhecimento dela, é preciso obedecê-la, é preciso crer e obedecer para que o Senhor seja glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Que o Teu Espírito, Senhor, cumpra com a missão dele de Consolador, de abrir as Escrituras e nos mostrar Jesus do Gênesis ao Apocalipse, para que ele seja glorificado em nossas vidas. Receba o culto que estamos prestando ao Senhor. Abra, Senhor, nossos corações, coloque luz sobre ele, para que a Tua palavra fale conosco de maneira muito especial. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, nós estamos no Antigo Testamento, livro do profeta Daniel. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, ele diz que tudo que outrora foi escrito, tudo que está escrito no Novo Testamento, porque quando ele escreveu tudo que está escrito no Antigo Testamento, porque quando ele escreveu aos Romanos não havia ainda o Novo Testamento, ele diz que tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação das Escrituras a gente não perca nunca a esperança, a certeza que temos da obra de Deus sobre a humanidade e, de maneira especial, sobre a vida dos seus filhos. Que Deus quer nos ensinar com essa história do capítulo 5, desse rei chamado Belsazar. Nós separamos 4 princípios. Princípios, irmãos, são diferentes de regras. As regras se alteram. A igreja que batiza domingo de manhã, só domingo de manhã. Mas a igreja que só batiza domingo à noite. A outra que só batiza uma vez por ano. São regras. Elas se alteram, elas podem mudar. Mas os princípios não. Aquilo que valia para os dias de Daniel, vale igualmente para hoje e até para o último dia da vida humana sobre a terra. Então, nós separamos 4 princípios para melhor entendermos todo este drama de hoje. Primeiro, irmãos, é que a irreverência a tudo que é sagrado, a irreverência a tudo que é sagrado, é insulto a Deus e pode trazer como consequência a morte. Eram coisas físicas, taças de ouro, de prata, mas aquilo eram coisas consagradas ao trabalho de Deus, ao culto que o povo de Israel prestava a Deus. Assim como nós temos bateria. Agora imagine pegarmos essa bateria e emprestarmos isso para uma escola de samba. Isso é insultar a Deus.
Porque aquilo, quando foi comprado, quando foi adquirido, aquele local de culto, tudo que está ali é consagrado a Deus. É para que o povo dele se reúna e preste culto a Deus. Então, a irreverência, o pouco caso, a negligência com aquilo que é consagrado e é sagrado a Deus é um tremendo insulto a Deus e pode trazer consequências desastrosas. Mesmo conhecendo o passado de seu pai, o seu pai Nabucodonosor, Beltesazar, seu filho, não se humilhou. Ele conhecia a história de Nabucodonosor e tudo o que aconteceu com ele. Mas nem assim ele tirou as lições necessárias daquele conhecimento que ele tinha das coisas do pai. Olha só, o versículo 18 a 23 de Daniel, capítulo 5. Ó Rei, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, a mãe dele, que entrou na festa e falou com ele, vendo o desespero dele. Ó Rei, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória, deu a ele majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Nabucodonosor reinava absoluto, matava a quem queria e a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava e a quem queria Nabucodonosor abatia, humilhava. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, ele foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais. Olha que tristeza. E a sua morada, a morada de Nabucodonosor, a mãe dele está falando isso tudo com ele. E a morada de seu pai foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois. E do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Tu, pois, Beltesazar, que és seu filho, não te humilhaste, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso acerca do seu pai, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho nele. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, nem não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele você não glorificou, Beltesazar. Ele sabia de toda essa história, mas ele não atentou, não se humilhou e fez talvez pior do que o próprio pai. O que aconteceu? Olha lá o versículo 30 de Daniel, capítulo. Vamos já para o final dessa cena, mas você tem uma ideia, os irmãos terem uma ideia do desdobramento disso. Versículo 30 do capítulo 5. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. Mesmo sabendo que a vontade de Deus é que ele e as coisas que dizem respeito a Deus ocupem o primeiro lugar em nossas vidas, em nossos corações, muitos de nós têm
falhado. Mesmo coisas lícitas, que não nos são proibidas, mas ocupam o primeiro lugar em nossas vidas. Por exemplo, futebol. Está vendo futebol agora. Quem sabe algum irmão esteja lá entretido com o futebol, que tem todo dia, toda semana, todo mês, e se recusa a estar em culto aqui conosco. Dinheiro, comida, profissão, namorado, namorada, esposo, esposa, televisão. Essas coisas são lícitas. Algumas com determinados cuidados, evidentemente, mas isso tem ocupado o coração de muitos dos nossos, ao invés de ter ocupado o primeiro lugar nos corações de muitos dos nossos. Às vezes, coisas também que não nos convêm ocupam o primeiro lugar. O mundo e seus atrativos têm ocupado lugar no coração até de irmãos. Idolatria, inimizade, ciúmes, ódio, invejas, bebedices, etc. e tal. São estas coisas que ocupam, irmãos, do mundo não há de se estranhar, mas são essas coisas que ocupam muitas vezes o coração de muitos que estão na igreja. Deus tem sido relegado a segundo plano. Isso é profanar. Não dá valor à escola bíblica dominical. Deus nos deu a revelação, se revelou de maneira especial nas Escrituras. Deu esse livro sagrado para a igreja, deu para o mundo todo. Mas a igreja é que se alimenta dessa palavra. A igreja é que, pelo menos, deveria saber o valor da Bíblia Sagrada. E eles não dão valor. Não querem saber de estudos, não querem saber de crescer no conhecimento, não querem saber de viver à luz da palavra de Deus. O rei Belsazar, ele profanou. Porque isso é profanar, é o que eu acabei de dizer. O que é profanar? É desrespeito ou desatenção às coisas sagradas. Tem irmãos que leem livros que não edificam, livros que não contêm a verdade, leem mais esses livros do que a própria Bíblia. Isso é profanar, é desrespeito com as coisas sagradas. Onde é possível profanar ainda hoje? No versículo 23 do capítulo 5 de Daniel, eu vou repetir: e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, tuas mulheres, tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvor aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que nos vê, nem ouve, nem sabe, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, todos os seus caminhos, a Ele não glorificaste. Profanar no dia de hoje é, como eu disse aos irmãos, é não valorizar os cultos, os estudos, porque no culto, irmão, Deus se faz presente. Ele está ali à procura de adoradores verdadeiros. Como então negligenciar isso? É profanar, é desrespeitar, é negligenciar, é fazer pouco caso das coisas de Deus. Porque pouco caso com a palavra de Deus e a presença do Senhor no culto é um profundo desrespeito, pouco caso, desinteresse pelas expressões que revelam-nos Deus. Por exemplo, quem não conhece o que é justiça, essa palavra justiça na Bíblia, Jesus é a nossa justiça.
É a justiça que Deus requer de todos para um dia, dos que pretendem entrar no céu, só vão entrar com a justiça de Cristo, com o que Ele fez. E nós nos apossamos disso pela fé. Cremos no tudo que Ele fez e cremos que Ele fez por nós. Não querem saber nada sobre o pecado, arrependimento, juízo, salvação, graça, misericórdia. Não querem tomar conhecimento dessas palavras que, sem o conhecimento delas, é-nos impossível conhecer as sagradas Escrituras. Davi, irmãos, olha a diferença. Davi foi rei. Ele tinha tudo que um homem desejava ter. Mas olha, ele tinha tudo. Mas olha a motivação do rei Davi. No Salmo 16, 1 e 2, ele diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Ele tinha muitos bens, mas o bem mais precioso para ele era o Senhor e as coisas do Senhor. Hoje, irmãos, o Evangelho, essa palavra que nos salva, deve ser o nosso tesouro, como já dizia o apóstolo Paulo. O tesouro do apóstolo era o Evangelho, a palavra de salvação, a palavra que glorifica a Deus, a palavra que nos humilha, sim, mas que nos exalta com a bendita e gloriosa salvação do Senhor. Mas eles não querem. Asaf era um levita. Ele servia no templo, ele era um cantor, um músico. Ele era um levita. E a certa altura do seu ministério, ele começou a olhar para a rua, lá para fora, e disse assim: olha, quem está aqui dentro não está com nada. Bom é estar lá fora. Olha lá, olhar, parece que não tem problema de saúde. Não, a Covid não pega ninguém deles, nenhum deles. Olha lá, está tudo sorrindo e está tudo indo às mil maravilhas. Até que ele entrou na presença de Deus. E, como a irmã Joelma leu no início do culto, não te indignes por causa dos malfeitores. Não fica com inveja daqueles que estão com saúde, com prosperidade material, financeira. Não fique. Eles vão secar como seca a verdura, a erva. Então, o Asaf, quando ele entrou na presença de Deus, e ele dá o seu testemunho no Salmo 73, que eu leio dos versos 24 a 28. Vou ler desde o 23. em diante. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Desculpem. E a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que eles perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, dizia Asaf, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Que bom, irmão, pudesse ver toda a igreja reunida e dizer assim: bom é estar aqui, olha, prestando um culto de adoração, de louvor, de gratidão dos nossos corações a Deus. Este é o primeiro princípio. Que nenhum de nós seja irreverente a tudo que é sagrado, porque isso é insultar a Deus
e as consequências podem ser até a morte. No caso de Belsazar, foi a própria morte. O segundo princípio é que Deus, por ser Deus justo, Ele é misericordioso, bondoso, gracioso, sim, compassivo, mas Ele é Deus justo. Ele, para fazer a justiça necessária para a nossa salvação, Ele consentiu com a morte do próprio Filho, para dar ao pecado que eu queria, para que a lei fosse cumprida. Então, Deus, por ser justo, Ele profere juízos sobre os atos de todos os homens. Olha os versos 5 e 6 do capítulo 5 de Daniel. No mesmo instante, eles pegaram dos utensílios, fizeram farra com eles, profanaram, invocaram os deuses pagãos. Naquele mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram, deixaram ele perturbado. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam no outro. Ele ficou completamente desesperado, porque mexeu com coisa séria. Meus irmãos, Deus deseja que todos sejam salvos, que ninguém seja condenado. O apóstolo Pedro, quando escreve a segunda carta, ele manda um recado àqueles que zombavam da palavra de Deus. Onde estão as promessas de Deus? Diz que Jesus vai voltar para buscar vocês. Coisa nenhuma, isso é conversa fiada. Aí Pedro escreve a sua segunda carta, capítulo 3, 9, e diz assim: olha, Deus não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns ajudam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, Ele é extremamente paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olhando para o irmão Silvanei ali, fiquei lembrando. Deus foi paciente com você, comigo, com todos nós. Ele podia, levar-nos com essa pandemia, mas Ele teve misericórdia de nós. Ele foi paciente, resgatou o irmão Silvanei, a irmã Josélia, como tem feito com os seus. Não, Deus nunca retarda. No apóstolo Pedro, nessa mesma carta, ele vai dizer o que acontece é que 1000 anos para Deus é como um dia para nós. Entendeu? 1000 anos é como um dia. Ele é extremamente paciente. Ele deseja, assim, que todos os seus sejam salvos, sejam resgatados, trazidos para a comunhão e para a alegria dos salvos. Porque já dizia o escritor de Hebreus, escrevendo aos crentes, eles eram judeus, foram convertidos ao cristianismo, mas em razão da perseguição, das lutas, eles estavam recuando, estavam abandonando a comunhão dos salvos. Aí já no início do livro, no capítulo 1, o escritor de Hebreus mostra a importância da Bíblia, da revelação. Deus não fala mais de maneira nenhuma. Se alguém quiser conhecer e entender Deus, é na palavra de Cristo. É a última palavra de Deus para a humanidade, é a mais importante, a palavra de Cristo. Mas na primeira exortação, o escritor, no capítulo 2, 3, ele diz assim: Como escaparemos nós de tão grande salvação,
que primeiro, 2:3 de Hebreus, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, se fizermos pouco caso dela, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus, foram depois confirmadas pelos que a ouviram. Quem? Os apóstolos. Terminou aqui? Pelos que a ouviram, os apóstolos. E toda a confirmação está hoje nas Escrituras, que foram escritas por aqueles primeiros irmãos que ouviram de Jesus. O coração, irmãos, endurecido e a falta de humildade afastam todos que assim procedem. O coração endurecido e a falta de humildade nos afastam de Deus, nos impedem de ouvir e enxergar as verdades espirituais. Versículo 22 de Daniel, capítulo 5. A mãe disse para ele: meu filho, teu coração está endurecido. Tu, pois, Beltesazar, que és filho de Nabucodonosor, não te humilhaste, mesmo conhecendo a história do seu pai. O teu coração, ainda que sabias tudo isso, você não se humilhou, permaneceu com o coração endurecido, ainda que você sabia da história e do triste fim do seu pai. Que lição aquela mãe deu para o filho. O terceiro princípio, então, o segundo, foi que Deus, por ser justo, ele profere juízo e manda juízo sobre os atos dos homens que profanam, que rebaixam a Deus a coisas, a animais, etc. Pois bem, terceiro princípio. As tentativas de ajuda espiritual fora da palavra de Deus são todas elas inúteis. Há irmãos que às vezes se aborrecem com o pastor da sua igreja e vai buscar orientação espiritual com outro pastor, um homem como pastor dele. Acha que a solução está no outro pastor. Não. As tentativas de ajuda espiritual fora da palavra de Deus, a não ser que o pastor dele esteja fora da palavra. E se o que ele for procurar também não buscar na palavra a orientação espiritual, é inútil. Pior ainda, quando nós buscamos solução em fatos. Há irmãos que viajam quilômetros, estão passando por dificuldade e souberam que lá na cidade tal há às vezes mais de 1.000 quilômetros, viajam mais de 1.000 quilômetros, porque tem uma oração lá poderosa. Meus irmãos, isso é uma tentativa de ajuda espiritual fora da palavra. Porque a palavra já tinha dito, ele conhece, não crê. Ele sabe que Jesus disse um dia: vinde a mim. Não vá procurar pessoas nem reunião de oração, porque chegaram a você o conhecimento que ali acontecem coisas poderosas. Não, o poder de Deus não se limita a lugar nem a nenhuma pessoa. Vinde a mim, disse Jesus. Vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu é quem vou aliviar vocês. E se vocês levarem a sério, tomar o meu jugo, aprendendo de mim, que sou manso e humilde de coração, vocês vão encontrar-se onde vocês estão, descanso para as vossas almas. Na lição passada, nós vimos que Nabucodonosor caiu no mesmo erro.
Ele, ao invés, já conhecia Daniel, um homem de Deus. Ele, ao invés de procurar Daniel para explicar o sonho, a revelação, a explicação do sonho, porque Deus falava através de sonho naquela época, ele buscou da mesma sorte os feiticeiros, as necromantes, etc. e tal, ao invés de procurar. Essa tentativa é inútil. Olha os versos 7 e 8 de Daniel 5. O rei ficou perturbado, então o rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura, foi escrito lá na parede, e me declarar sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas nenhum deles pôde ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Ficou pior a situação. Ficou pior a situação. Antes, isso traz, irmãos, não fica apenas sem solução, não. Isso traz mais confusão. Versículo 9 de Daniel 5. Com isto se perturbou muito mais o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Houve o lugar ficou sombrio, tenebroso, demoníaco, porque eles buscaram auxílio fora da palavra ou através de um homem de Deus, no caso ali, o profeta Daniel. No Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigurou diante de Tiago, Pedro e João, apareceram ladeando Jesus Moisés, que representa a lei, e Elias, que é o representante dos profetas. Esses homens foram usados tremendamente por Deus. E um dia Deus se revelou na pessoa de Jesus, como já disse. Aí apareceu ali no Monte da Transfiguração, onde o povo ouvia Moisés, ouvia Elias, mas apareceu no Monte da Transfiguração a voz de Deus, o Pai, e disse: este é o meu filho amado. A ele ouvi. Mas, pastor, nós não podemos mais ouvir a lei, está lá na lei, Moisés, ou que está nos profetas. Tudo que foi cumprido em Jesus não é mais para nós. Vou dar um exemplo. O sábado. Quem é que trouxe o sábado para conhecimento do povo de Deus? Moisés. E depois os profetas insistiam com isso, que o povo devia celebrar a Deus num dia especial chamado sábado, Shabá, descanso. Seria o sábado, o dia de descanso para nós, somente se encontrasse no Novo Testamento alguma orientação de Jesus e dos apóstolos, sobretudo nas cartas dos apóstolos, como norma para a igreja. Não encontramos. Então, isso não é para a igreja. Agora, lá no Velho fala assim: honra teu pai e a tua mãe. Cá no Novo também diz: honra a teu pai e tua mãe. Isso é para nós. Mas o sábado não. Sabe por quê? Porque no sábado o descanso não é mais um dia, é uma pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o nosso descanso. Nós descansamos nele. E ponto final. É por isso que o Pai disse: a ele
ouvir. Cuidado, irmãos, com que o falso parece-se muito com o verdadeiro. Parece. Eu trabalhei em banco, às vezes parecia um tempo de derrame de falsas notas, né? De 50, de 100, naquela época não tinha de 100 ainda. Apareciam as notas falsas. E, às vezes, bem falsificado, era difícil. Às vezes, a gente tinha que pegar aquela nota, apreender a nota e mandar para o Banco Central e esperar a resposta do Banco Central. Não tinha recurso. Hoje tem. Mas o falso é muito parecido com o verdadeiro. O choio parece muito com o trigo. Pois, então, o apóstolo Pedro, depois de proferir o sermão do monte, o sermão no dia de Pentecostes, desculpa, ele já finalizando, porque os judeus, muitos se converteram, mas os judeus ainda achavam que a salvação estava nas obras, estava em obedecer as instruções de Moisés, do sacerdote, etc. Achavam que podiam ser salvos assim, e Pedro escreve, não, 4:12 de Atos, não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu, nenhum outro nome, não há ninguém que possa salvar alguém, a não ser o nome de Jesus, a não ser a bendita pessoa de Jesus. Vocês vão malhar em ferro frio se procurar salvação em alguma coisa ou alguém fora de Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O que nos foi dado foi Jesus, o Filho de Deus. A reforma protestante, irmãos, trouxe do século XVI, trouxe algumas conquistas muito importantes. Dada a confusão daqueles dias e dada a confusão dos nossos dias, por exemplo, eles fecharam questão, orientação para a salvação, princípios para a nossa santificação, salvação, glorificação, somente na Escritura. Somente a fé, somente o ato de crer naquilo que foi feito por nós. Não tente fazer alguma coisa para a sua salvação. Creia no que foi feito. Somente a graça. Só Jesus Cristo. Glória somente a Deus. O que tem de errado nisso? Nada. Só a Escritura, só a fé, só a graça, só Jesus Cristo, só a Deus a glória, porque a Ele é devida. Então, nós temos que fazer, quando vier apresentando a gente coisas fora da Escritura, temos que fazer perguntas às pessoas. Que palavras são essas? De onde você tirou isso? Quem escreveu? E se não tiver na Escritura, rejeita. Porque a sabedoria humana, irmão, é inútil para ajudar espiritualmente quem quer que seja. Versículo 8 e 15 de Daniel 5. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a Escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Versículo 15. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem essa Escritura. Agora Belsazar falando com Daniel. E me fazerem saber a tua interpretação, mas eles não puderam dar a interpretação destas palavras. O Espírito Santo, irmãos, é quem capacita o homem que confia a sua vida
ao Filho de Deus, ao próprio Deus, a Jesus Cristo. Ele confiou a interpretação das Escrituras ele inspirou aqueles que escreveram, os profetas e os apóstolos. E a nós é dado iluminação, capacidade de interpretar. É uma responsabilidade muito grande, mas sob a orientação do Espírito, nós podemos. E só recebo, irmão, se houver coerência, se houver realmente, se faz sentido com toda a Escritura o que afirma-se. É o Espírito Santo quem capacita o homem que confiou sua vida a Deus e ao Filho de Deus. Lá no caso da Babilônia, era o profeta de Deus, o homem de Deus. Versículos 11 e 12. No teu reino, a mãe dele disse para Belsazar, um homem que tem o Espírito dos deuses santos nos dias de teu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu a Daniel, chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Quer dizer, colocou Daniel acima de todos eles, como quer dizer, não preciso mais de nenhum desses, apenas Daniel suficiente. E Belsazar caiu no mesmo erro. Versículo 12. Porquanto o Espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei o pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele te dará a interpretação. Chame o homem de Deus e ele vai te dar. Versículos 25 e 28. Realmente, Daniel interpretou. Versículo 25 a 28 de Daniel 5. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parzim. Esta é a interpretação daquilo, disse Daniel. Mene, é porque Deus contou o teu reino e vai por fim a ele, deu cabo dele. Tekel, você foi pesado na balança de Deus, da justiça, do juízo, e achado em falta, Belsazar. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Realmente, foi passado a Dario o reino, depois, naquela mesma noite, Belsazar morreu. Quais são as lições? Os que rejeitam a ajuda de Deus, os que rejeitam a ajuda que Deus oferece através do Evangelho, da graça, da salvação, da palavra, eles vão ter, sim, que enfrentar o juízo de Deus. Belsazar não atentou para o que Deus quis lhe dizer através da experiência do pai, Nabucodonosor. E ele não escapou ao juízo de Deus. Versículo 24 a 28 eu já li, versículo 25 a 28. 24, então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Ele falou para Daniel. Versículo 29, 30 e 31. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusesse cadeia de ouro no pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu rei. Ele não atentou nem para o que Daniel falava para ele, fique lá com os seus presentes, com suas glórias para lá, deixe para outro, que eu não quero isso não. Naquela mesma noite, foi morto Beltesazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino babilônico. Paulo, apóstolo, um dia ele esteve em Atenas, na Europa,
ele viu tanta idolatria, tinha mais imagem do que pessoas. Tinha Deus para tudo e para todos, menos o Deus verdadeiro era exaltado no meio daquela geração. Ele ficou muito triste com aquilo, mas ele teve sabedoria. Ele diz: atenienses, em tudo eu vejo que vocês levam a sério as questões espirituais, pois vejo aqui todos esses altares e até um altar ao Deus desconhecido. Você não quer falhar. Se houver algum Deus, como quer dizer, se houver algum Deus que a gente não está lembrando, está aqui um altar para ele. Aí Paulo pegou um carona ali e disse: é sobre esse Deus que vocês não conhecem que eu quero lhes falar. E prosseguindo o seu sermão, ele vai concluir capítulo 17 de Atos, versos 29 a 34. Ele diz assim: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, Jesus, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Nós costumamos, irmãos, julgar muitas pessoas pelos feitos dela. Nós achamos que uma pessoa, um assassino, é pior que uma pessoa que vive falando palavrões, que vive no mundo. Nós julgamos as pessoas pelos atos, pelo que eles fazem. Não, irmãos. Deus vai julgá-los pelo que eles deixaram de fazer, que é receber de bom grado o evangelho da salvação, que é deixar de crer no enviado de Deus, o único capaz de salvar a humanidade. O pior, então, pecado é a ignorância. Desculpem. O pior pecado é a incredulidade. As pessoas, mesmo ignorantes, eles ouvem a palavra. Paulo vai dizer isso sobre a vida dele. Ele diz: eu fui blasfemo, perseguidor, mas Deus teve misericórdia de mim por causa da minha incredulidade. Lembra que eu falei domingo de manhã lá? Paulo recalcitrava contra os aguilhões. Ele dava coice quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, o convencendo do pecado. Ao invés de se dobrar, se humilhar, ele dava coice. E Deus disse para ele: dura coisa para você é fazer isso, é resistir ao convencimento do Espírito. Mas Deus tem misericórdia de mim, dizia ele, porque eu fiz tudo isso na ignorância, na incredulidade. Finalmente, irmão, nós vamos concluir. O quarto princípio é bem conhecido, mas eu falo de novo e vou falar enquanto tiver forças. Deus é um Deus de graça. Que ninguém duvide disso. Mas, pastor, na igreja tem alguém que duvida disso ainda? Muita gente. Não falo só de toque, falo da igreja como um todo. Andando pelas igrejas por onde andei e conversando com pessoas sobre a doutrina da salvação, a gente vê muito isso. Que ninguém duvide disso. Pela graça é que nós somos salvos, mediante a fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Nabucodonosor, irmãos, ele esteve bem perto
da graça de Deus, mas não permaneceu nela. 18 a 21 de Daniel 5. Assim como Beltesazar. Ó Rei, Deus, o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, glória e majestade, tudo graça da parte de Deus. Por causa da grandeza que lhe deu, porém, lhe deu povos, nações e homens de todas as línguas, temiam diante dele. Matava quem queria deixava com vida, dominava tudo. A quem queria exaltava, a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado o seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais e a sua morada foi com os jumentos monteses, deram a comer erva, como aos bois se dá, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo. Dormia no relento, depois de dormir no palácio, até que conheceu Deus o Altíssimo, que tem domínio sobre o reino dos homens, a quem constituiu sobre ele. Mas era tarde. E ele tinha altos e baixos. Ele voltava a negar, até que Deus tirou a própria vida dele. Assim foi Beltesazar. Muitos irmãos estão perto, bem perto da graça de Deus. Muitos estão com o pé para entrar, mas não adianta estar com o pé, não adianta estar perto. O que importa é entrar na igreja pela graça de Deus. Certa feita, os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, quem vai ser salvo? Então, e Jesus falou assim: porfiai, entrem determinadamente pela porta estreita, pelo caminho apertado, porque muitos vão tentar, vão estar bem perto, não vão entrar. Importa é entrar. E ele esteve muito perto. E o que fez isso? Versículo 20. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado o seu trono real e passou dele a sua própria glória. Nunca, irmão, nunca alguém que aceitou receber a salvação pela graça de Deus deixou de recebê-la. Se vocês souberem de alguém que disse: eu recebo pela graça de Deus a salvação, e não recebeu, eu deixo até o ministério. Sabe por quê? Porque quando alguém se aproxima de Deus pela graça para receber a salvação, porque graça que é favor imerecido, ele já chegou à conclusão do que ele merecia, que é o inferno. Então nunca deixam de receber, porque quando se aproximam de Deus para receber a salvação pela graça, eles nos fazem com o coração quebrantado, abatido, coração contrito, arrependido. E os que assim fazem, Deus jamais os rejeita. Já escrevia Davi no Salmo 51, versículo 17: sacrifícios aceitáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Deus jamais desprezará. Deus jamais desprezará. Eu faço então duas perguntas para a nossa reflexão, para mim também, para mim e para os irmãos. O que nós temos feito, que temos buscado, onde nós temos buscado? Onde nós temos buscado ajuda espiritual? Não faz mal nenhum procurar com um irmão mais experiente, procurar com um pastor, com um diácono da igreja, desde que esta orientação venha, cuja fonte seja a palavra de Deus. Será que nós temos certeza da presença e da graça de Deus em nossas vidas? Eu repito, coração
quebrantado e contrito, arrependido, quebrado, Deus jamais despreza e abandona este. Que ele seja exaltado e glorificado entre nós. Que ele nos abençoe mais e mais, mas receba ou nunca deixe de receber de cada um de nós a glória que lhe é devida. A salvação, irmãos, é algo muito elevado. Nós estamos indo, irmãos, para o lar eterno, celeste, para a glória de Deus. Só o fato de Deus ter nos criado e criado o universo é graça dele, irmão Fagner. Deus não precisava de ninguém para ser o que era e vai ser sempre. Deus é autossuficiente, mas ele entendeu de compartilhar a sua glória com os mortais que somos nós. E pela graça nos salva. Louvado seja ele. Amém, amém e amém. Irmã Joel. Libera o áudio, irmã Joel. Libera o áudio da senhora. Por favor. Aí. Tá. Então vamos orar, né, para encerrar o culto, agradecendo a Deus por essa abençoada palavra, né? Veio falar aos nossos corações. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, querido Deus, por nós estarmos aqui, Senhor, neste culto de oração. Nós entregamos nas mãos do Senhor, ó Pai, a vida do nosso pastor, ó Pai querido, o qual tem trazido, Senhor, palavras de sabedoria, Senhor, que venha a preencher, Senhor, o nosso ser, ó Deus. Ó, meu Deus, use, Senhor, o teu servo várias vezes, Senhor, para nos ensinar, que nós possamos, Pai querido, tirar proveito, Senhor, de tudo que nós ouvimos, Pai querido. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor enviou o pastor Fábio aqui à Primeira Igreja Batista de Tocos para nos ensinar da tua palavra, ó Pai. Como tem sido bom, Senhor. Como temos aprendido, ó Pai. Que nós possamos, querido Deus, estar orando pela vida dele e agradecendo ao Senhor pela bênção que o Senhor nos deu aqui em Tocos. Nos dá, Senhor, uma noite abençoada. Que nós possamos, querido Deus, ser ouvidos da tua palavra, mas sempre ser praticantes também. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir ao pastor, né, que o pastor nos abençoe, pastor, com a bênção apostólica. Amém. Irmão Fagner, já tem um curso para a gente gravar as mensagens lá na mesa? Não, ainda não. Ainda não, pastor. Olha, Mas há muito tempo o irmão Josias me disse que tem um programa, alguma coisa assim, que ele tem... Dá uma interagida com ele aí, de repente já domingo a gente começa a gravar. Nem que ele vá lá sábado para fazer isso para a gente. Aham. Ele sabe. Ele um dia falou, pastor, vou lá um dia e tal, mas aquilo nunca andou e agora a coisa está caminhando. E vai ser outra mensagem muito importante. Eu vou falar dessa esperança da glória. Vamos mergulhar no Evangelho. Esta é outra da necessidade imprescindível da unidade, né? Todos terem a mesma esperança da glória. Quem sabe domingo a gente já possa gravar. Se tiver de comprar alguma coisa, vamos comprar. Tá. Ok?
Tá bom. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha muita misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante sempre o seu rosto e nos dê sempre muita alegria e muita paz. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus, toda exposição, todo ensino, tudo que o Espírito produz, o fruto, sejam abundantes em nossas vidas, essas virtudes. Amém, amém e amém. Amém. Até domingo pela manhã. Amém. Irmão Zezinho, irmã Josiele, irmão Silvanei, irmã Tereza, irmã Laila, creio que o Levi também está ouvindo aí, tá certo? Amém. Tem